Olá, Alivaldo, bom dia, boa sexta. Pois olha a sexta-feira chegando, Alivaldo. Chegando bem, Nádia, bom dia a você que nos acompanha. Alivaldo Barbosa, o Partido Progressista, ontem a vice-governadora Margarete Coelho concedeu entrevista ao vivo aqui ao Jornal do Piauí, você participou da entrevista junto com o Joelson, e quando a gente pensa que o PP está definido mesmo para indicar apenas o senador Ciro na chapa majoritária, o PP se mostra vivo na disputa também pela vaga de vice ocupada hoje por Margarete Coelho. Eu percebo, né? Nádia, que até mesmo o senador Ciro Nogueira, presidente nacional da sigla, que admite essa possibilidade, ele nunca revelou assim publicamente que o PP está vivo e quer, pleiteia e até não abre mão da vaga de vice na chapa do governador Wellington Dias em 2018. No entanto, a vice-governadora, que é pré-candidata a permanecer no lugar em que está em 2018, Margarete Coelho, disse isso ontem com todas as letras e de forma muito enfática. Vamos rever esse trecho da entrevista que ela nos concedeu ontem aqui ao Jornal do Piauí. Acho completamente legítimo. O Partido Progressista é um partido grande, é um partido forte, é um partido que tem sido bastante, vamos dizer, participativo nessa gestão. Então, veja que há uma atuação em nível estadual do partido, há uma contribuição nesse sentido. E veja que o maior PP... do que a dos outros partidos da base? No meu entender, claramente, bem maior. E isso tem que contar na hora da composição das coisas. E, além disso, também, não é só a questão do trabalho, do merecimento e do reconhecimento que eu sei que virá para todo esse trabalho, mas também o capital político que o Partido Progressista formou durante todo esse período. Veja, já são mais de 50 prefeitos e não é meramente, vamos dizer, um arranjo político momentâneo. Na política conta isso, conta o trabalho, conta o capital político e nós não podemos deixar de perceber que é isso que a população quer ver, que é isso que a cidadania quer ver, que os acordos de gabinetes, eles estão cada vez menos valorizados, pelo contrário, cada vez mais a população se rebela contra esse tipo de acordo. Alivaldo Barbosa, com todas as letras, como você disse, né? Eu imagino exatamente isso. Então está aberta a disputa, aberta mesmo a disputa, o confronto, diria assim, Nádia, entre, sobretudo, o PP, da vice-governadora Margarete Coelho, e o PMDB, que já vincula o apoio à reeleição do governador Wellington Dias à indicação do vice, que já tem, inclusive, esse indicado, que é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Cris Filho. Eu até preparei, Nádia, uma simulação de disputas partidárias em torno da composição da chapa majoritária governista para 2018. Para o governador, ninguém discute. PT, governador Wellington Dias, candidato à reeleição. Agora, para vice-governador, Nádia, olha só, PP, PMDB e por fora o PTB, com uma possibilidade admitida em setores do próprio governo e do PT, do senador João Vicente Claudino retornar ao PTB, seria um candidato com apoio, simpatia até de setores do Partido dos Trabalhadores. Para o Senado, uma vaga ninguém discute, do senador Ciro Nogueira, candidato à reeleição, e a outra vaga tem aí 4 siglas disputando, Nádia. O PT, com a senadora Regina Souza, já disse que ela é candidata, terá total apoio, o partido sequer abre mão da indicação da senadora Regina Souza para concorrer à reeleição. Entra também em cena o PTB, lideranças do partido, deputados estaduais afirmam que na chapa governista vão pleitear uma vaga de candidatura ao Senado, pode ser até do ex-senador João Vicente Claudino, caso ele retorne ao PTB. O PSD, ontem mesmo... O Júlio César já disse aqui com todas as letras essa semana. Já reuniu até o partido. Reuniu o partido e disse, olha, se nós tivermos uma vaga na chapa majoritária, essa vaga de quem é? Do deputado Júlio César, presidente do partido, e é ao Senado. E por fora corre também o PDT. O PDT, Nádia, que admite uma candidatura alternativa e outra chapa, até do presidente do partido, Flávio Nogueira, deputado Flávio Nogueira, não, Robert Rios, pode botar ele na oposição, inclusive fora do PTB. Lógico, PDT, né? Então, PDT, Flávio Nogueira, admitiu Estava na cabeça aqui que o Robert Rios candidato ao Senado, que ele já falou várias vezes, só que realmente na oposição, ele é ácido crítico do governador Wellington Dias. Correto, Nádia. E então, o PDT teria um pré-candidato, o deputado, o presidente do partido, Flávio Nogueira, mas numa chapa alternativa. No entanto, Nádia, o PDT trabalha com a possibilidade de uma verticalização nas regras eleitorais para o ano que vem. Se isso acontecer, o que é que acontece? Fecha o cerco ou restringe-se a possibilidade de alianças do Partido dos Trabalhadores, que se aqui está muito bem em termos de aliança, nacionalmente ninguém pode dizer o mesmo. Pois é, está muito isolado, inclusive. O que vai acontecer no plano nacional vai definir muito o que vai acontecer nos estados. Por exemplo, se fosse talvez para a gente definir
uma chapa, Elivaldo, com a participação até do PSDB apoiando o governador Wellington Dias, não seria tão complicado aqui no Piauí, pelas relações próximas de Firmino e Wellington, inclusive relações próximas recentes com o PP também, que está na chapa de Wellington, porque 3 tucanos de alta plumagem saíram do PSDB e foram para o Partido Progressista. No entanto, o que vai acontecer em nível nacional, o PSDB deve ter um candidato nacional, os candidatos precisam de palanque nos estados, dificilmente estarão juntos os dois partidos aqui no ano que vem. Concordo plenamente, corretíssima a sua avaliação, Nádia. E isso pode restringir a possibilidade de aliança do Partido dos Trabalhadores com o PMDB, com o PP e outras siglas. Aí sobraria o quê? Os aliados tradicionais do PT, como o PCdoB, e aí entra o PDT. E nessa composição de chapa são 4 vagas. É por isso que o PDT admite essa possibilidade sobre essa questão do Senado, se, por exemplo, imaginemos aqui, que a gente ainda botou, tem o Marcelo Castro ainda também correndo por fora a questão do Senado lá no PMDB. Muito subjetivamente. Muito subjetivamente, mas aparece de vez em quando, né? Então, se a gente tiver uma chapa aí com PT, PMDB, PP, com uma das vagas ao Senado, e essa outra vaga aí já o PT também reivindicando para a senadora Regina, mesmo assim, poderia dentro dessa própria chapa haver uma outra candidatura também para a outra vaga do Senado, né? Regina pode se lançar e o PSD pode se lançar também. O problema é pedir voto para os dois, né? Exatamente. Você pode fazer as chapas assim, fora da coligação majoritária e, na prática, apoiando o principal candidato da chapa, no caso, o governador. Essa é a grande questão, né? Quem seria esse candidato principal da chapa? Mudando agora para os assuntos nacionais, Elivaldo Barbosa, ontem o empresário Joesley Batista e também o diretor de Relações Institucionais do grupo, Ricardo Saldi, os dois que beberam muito naqueles áudios, ontem estavam chamando até de áudio dos bêbados, e também o advogado Francisco de Assis da Silva, os 3 compareceram à sede da Procuradoria-Geral da República para prestar depoimentos e novos esclarecimentos sobre o conteúdo daqueles áudios que apontam omissão de informações dos 3 delatores aos investigadores da Operação Lava Jato. O Joesley chegou a Brasília, no jatinho particular, no aeroporto de Brasília, por volta das 10 horas da manhã de ontem. Do aeroporto, ele seguiu direto para o prédio da PGR. Ele disse que não havia nenhuma intenção, deu um depoimento lá ao procurador, disse que não foi orientado a gravar Temer, que Marcelo Miller não teria tido essa relação, que é o ex-procurador, com os delatores, no caso Joesley, Ricardo Saldi, também o advogado. Esse depoimento se estendeu até a noite, Elivaldo, acabou por volta de 8h30 da noite. Esse depoimento é interpretado, realmente ele precisaria, no caso de uma possível prisão de Joesley Batista e também do irmão dele, que é delator, Wesley Batista, tem que ter todo esse protocolo, passar de novo pela Procuradoria para revisar o acordo de delação premiada para, então, se houver, segundo a Procuradoria, alguma irregularidade, pedir a rescisão desse acordo. E ontem, claro, todo mundo comentando sobre a possibilidade das provas colhidas realmente serem validadas pelo Supremo. Eu imagino, Nádia, que esses depoimentos de ontem é apenas um rito para o fim do que foi feito do acordo de delação, do acordo de colaboração premiada de Joesley Batista e a possibilidade cada dia mais real do pedido de prisão dele. Exatamente, vamos nos aproximando realmente para isso. E ontem em Brasília teve desfile de 7 de setembro, que a gente mostrou inclusive ao vivo aqui na participação do Délio Rocha, Elivaldo, e o palanque estava bem familiar, né? Verdade. Estava lá o presidente Temer, a primeira-dama do país, Marcela Temer, o filhinho, Michelzinho, está aí Marcela chegando com o presidente, que não usou a faixa presidencial, também não fez o desfile em carro aberto. Foi muito discreto, né? Foi. Eu não sei se a palavra é certa, é a descrição. Eu diria assim, ele evitou vaias e também não foi em busca de aplausos. Ele marcar presença. Ele quis compor o palanque oficial ali, exato. Ao lado do presidente do Senado, ao lado do presidente da Câmara, está aí o presidente Rodrigo Maia com o filhinho. Depois teve um almoço na casa do Rodrigo Maia, sabe qual foi o cardápio? Rabada e dobradinha. Rapaz, pesado esse cardápio. Pesado, né? Só no feriado mesmo, você encarar esse cardápio aí. Diz que o almoço estendeu até umas 6 horas da tarde. Nesse almoço, claro, já tinha muito assunto aí sobre a segunda denúncia contra Temer, sobre as reformas também. Ontem, o ministro Moreira Franco disse que já havia uma possibilidade de abertura para a entrada da tramitação da reforma da Previdência. É preciso, inclusive, setores aí do empresariado, setores produtivos, vinculam a retomada do crescimento do país à reforma da Previdência. Apesar de toda a polêmica na área política que ela gera, inclusive nos setores também que resistem à reforma da Previdência, mas ela deve voltar à pauta ainda neste semestre. E Palocci, hein?
Aí de fato... Palocci continua jogando muita coisa no ventilador, Livaldo. Correto. Ontem, novos trechos do depoimento do ex-ministro Antônio Palocci ao juiz Sérgio Moro foram divulgados pela imprensa. Ele chegou a dizer, eu vejo aqui no cidadeverde.com, que o pré-sal bancaria o projeto do PT no poder. Essa era uma orientação direta do ex-presidente Lula. Palocci era, como você disse ontem, da cozinha, né? É verdade. Do ex-presidente Lula, e sabia de muita coisa e sabe de muita coisa. Por isso ganha, de certa forma, ganha uma dimensão enorme, mais até do que jurídica, mas sobretudo política. A dúvida exatamente é saber até que ponto as declarações, o depoimento do ex-ministro Antônio Palocci vai fazer com que estancar a sangria do presidente Lula do ponto de vista político, de sua pré-candidatura à presidência da República, agora neste momento. Ele que tem, de certa forma, superado inúmeras dificuldades. Agora, essa vai ser complicada de superar. Muito complicada. Ainda mais se houver a delação de Palocci. Correto, exatamente. Inclusive, o que vem por aí, né? Que vem. Um dos trechos ontem divulgados desse depoimento, o juiz Sérgio Moro até dizia, não, isso o senhor não vai falar agora porque não faz parte, não é objeto da investigação dessa denúncia, deixaria para um próximo momento, que quem sabe já sugerindo aí a homologação de uma delação de Antônio Palocci. Mas deixa Lula nas cordas, isso aí não tem dúvida. Deixa numa complicada situação.